Boa noite a todos que nos assistem. Vamos dar início a mais uma live da Academia Brasileira de Direito Civil. Essa noite é um momento especial, um momento no qual a Academia Brasileira de Direito Civil vai celebrar esta amizade que todos nós temos pelo nosso colega Zeno Veloso. Eu faço questão de ressaltar nesse início que nós não estamos aqui simplesmente para reverenciar a memória do Zeno Veloso, como muitas instituições estão fazendo e de forma muito justa, muito correta. Nós estamos aqui, talvez, para um pouco mais, né? Para celebrar esta amizade que nós tivemos e que nós temos com ele, na certeza de que a morte não leva para a saudade uma amizade que se forma como se formou entre nós e o nosso amigo, nosso grande amigo Zeno Veloso. Estão hoje aqui para esta celebração, esta verdadeira celebração da vida, da amizade que nós temos com ele, né? Os nossos também amigos Mário Delgado, José Simão, Jones Figueiredo, Silvio Venosa e eu mesmo, Roger Aguiar, na condição de presidente administrativo da BDC. Todos nós somos membros fundadores da Academia Brasileira de Direito Civil, assim como o Zeno Veloso também é. Eu estou aqui representando o nosso presidente científico, Dr. Ricardo Lira, que não pôde comparecer por questões exclusivamente pessoais. O Dr. Ricardo Lira queria estar presente, mas não foi possível. E me deu esta missão, esta tarefa que eu desempenho aqui. Agradeço a ele a oportunidade que me concedeu de fazê-lo. E também agradeço à Academia Brasileira de Direito Civil o espaço concedido a todos nós para isso que vamos realizar hoje, né? Neste momento, neste ponto, eu rogo a licença de todos aqueles que nos assistem, assim como aos meus colegas, para que, conforme a orientação do nosso presidente científico, nós façamos 1 minuto de silêncio pelos quase 500 mil brasileiros mortos pela pandemia. Este 1 minuto de silêncio pesa sobre todos nós, porque foi justamente em razão da pandemia que a Academia Brasileira de Direito Civil perdeu 2 dos seus grandes personagens, seus 2 membros, o Dr. Silvio Capanema, ano passado, e o nosso querido amigo Zeno Veloso. O Zeno, faço aqui um breve currículo dele, embora acredito que seja desnecessário, porque todos aqueles que assistem conheciam muito bem o Zeno. Dr. Zeno Augusto Bastos Veloso nasceu em Belém, dia 1º de junho de 1945. Ele foi deputado estadual e secretário de Justiça do Pará. Lecionou, como todos nós sabemos, Direito Civil, Direito Constitucional na Universidade Federal do Pará. Trabalhava como tabelião do primeiro ofício de notas de Belém, de 1966, trabalhou, né, de 1966 até 2018. Foi assessor da 2ª vice-presidência na Assembleia Nacional Constituinte e integrou a comissão de juristas que assessorou o relator do projeto do Código Civil de 2002 na Câmara dos Deputados. Por sinal, 2 dos seus colegas estão aqui hoje conosco também, participaram desta comissão. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, estão presente no ato da sua fundação em 2007. Faleceu agora no dia 18 de março de 2021, em decorrência, conforme disse, de complicações na Covid-19, deixando o direito privado brasileiro
um pouco órfão de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, de toda a sua cultura jurídica. Um detalhe a mais dentro do seu vastíssimo currículo, que a gente poderia mencionar aqui, mencionar apenas algo que era divulgado na internet, e todos nós temos conhecimento. O Dr. Zeno era o jurista mais citado em decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então, só esse pequeno detalhe já revela, deixa entrever o quão o Zeno era importante para todos nós nas matérias que lecionava. Em razão dessa presença, que foi significativa para todos nós, o nosso presidente científico, o Dr. Ricardo Lira, determinou que a academia criasse um prêmio para homenagear, sim, a memória do Dr. Zeno Veloso. E assim foi feito. Estamos instituindo hoje o prêmio Zeno Veloso, que será outorgado todos os anos doravante, né, a obras de literatura jurídica brasileiras. Em breve serão divulgados os regulamentos, já estão prontos, em breve serão divulgados os regulamentos, mas é preciso deixar bem claro que este prêmio se faz justamente diante desta importância que o Zeno representou para todos nós. Não apenas como um jurista, mas também como um homem probo, um exemplo, inclusive para a política brasileira, de um homem probo, culto, competente. É aquilo que todos nós desejamos para as autoridades do nosso país. Para prosseguir nessa homenagem, eu passo a palavra primeiro ao Dr. Jones Figueiredo, que está participando agora, neste momento também, de uma homenagem que está sendo realizada em Pernambuco à memória do Zeno. E gostaria de dizer, Jones, que não somente nós, mas outras instituições, todas elas, muitas, estão agora, neste momento, Mário Delgado mesmo há pouco mencionava uma outra, né? Que lá no Pará mesmo, né? Que também está homenageando a memória do Zeno, né? Essa participação que ele teve na vida jurídica brasileira. Passo a palavra a você, Jones, para que você reporte para nós, né? Como o nosso querido amigo Zeno enriqueceu as nossas vidas, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista pessoal, dessa amizade que ele teve com nós. Boa noite, presidente Roger Aguiar. Em seu nome, eu cumprimento todos os acadêmicos que integram esta nossa Academia Brasileira de Direito Civil e a todos que aqui prestigiam com as suas presenças. Cumprimento o nosso mestre-maior, Silvio Venosa, e aos meus diletos irmãos, eu sou pupilo deles, José Fernando Simão e Mário Delgado. Do mesmo modo que Drummond dizia diante do retrato de Tabira na parede, mas como dói, diante dos quase 500 mil desaparecidos de maneira súbita, evitável até, por força da pandemia da Covid, também diremos, mas como dói. E quando, dentre esses 500 mil, aproximadamente em dados de hoje, encontram-se juristas da relevância de Silvio Capanema e Zeno Veloso, nós sabemos quanto dói. E dói a cada um dos que sucumbiram nesta tragédia pandêmica. E as grandes dores são mudas. Elas estão entranhadas na tessitura íntima de cada um, pela perda de amigos, parentes, e pela perda do Brasil, que fica menos. Estamos perdendo o Brasil a cada dia em função disso. Mas, durante 7 meses, de setembro do ano passado a 18 de março deste ano,
a ciência jurídica mundial perdeu três grandes pensadores do direito. César e Marco Bianca, aos 88 anos, em 7 de setembro do ano passado, e em março deste ano, no dia 7, o Klaus Canari, que faleceu aos 84 anos, vindo no mesmo mês falecer Zeno Veloso. Diante desses três grandes mestres do direito privado do século XX, Zeno tem um destaque muito pontual. Ele era um jurista coloquial. Ele colocava a sua mais doutrina no próprio direito, de uma maneira humanista, dialogada, e trazendo um princípio que será preciso ser escrito adiante. Eu chamaria desse princípio do enfuturamento do direito. Porque a cada intervenção doutrinária de Zeno, nas suas aulas, que eram conta de histórias contadas pela sua experiência como notário. Ele dizia que, porque foi notário, ele se fez jurista, e do notariado ele colocou o direito no primado das suas reflexões e ousadias, e, como jurista, ele se fez muito mais ao direito. Recebeu uma medalha, recebeu um prêmio nos 450 anos do notariado brasileiro, quando instituiu-se, a exemplo de agora, pela nossa academia, o prêmio Zeno Veloso para monografias comemorativas àquela data do Colégio Notarial. Mas eu diria, de uma expressão mais vertical do sentimento de Zeno como jurista e como amigo, é que nós privamos da sua presença fundamental na discussão do Código Civil de 2002, quando ele foi o grande conselheiro de toda a comissão especial da reforma do Código Civil, colocando determinadas questões, notadamente em matéria sucessória e direito de família, a exemplo da introdução da união estável, que não estava no projeto. O projeto original de 1975 da Comissão Reale, como também na elaboração das emendas senatoriais. Foi justamente nesse interregno de 25 anos que surgiram as primeiras duas leis que tratavam da união estável. E ele fez questão de enfatizar a necessidade de colocar o Instituto da União Estável como também dignidade da família, ele que foi o fundador do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Zeno, ele teve essa visão macro de pensar o direito de uma maneira reflexiva. Ele, quando dizia, numa linguagem coloquial, tu o disseste, a expressão tu era uma expressão muito própria dele, como que na intimidade do afeto ele discutia grandes questões com a simplicidade do humanista. E a simplicidade dos sábios pode estar materializada exatamente na maneira como Zeno trabalhou o direito junto à academia, junto aos estudantes. Ele sempre foi, eu diria, uma realização maior do direito a partir da sua maneira de prescrutar as auroras. E essa visão de futuro, por isso que eu chamo enfuturamento do direito, Zeno representa um grande arauto do dia seguinte que o direito espera. Ele preparou o direito para um futuro onde a realização material de justiça, os anseios da sociedade civil, a realização do bem-estar social, o princípio da solidariedade familiar, de comunhão plena de vida de todos aqueles que constituem a família como célula social,
mas, sobretudo, em grandes discussões que espancava a inconstitucionalidade de determinadas questões, como foi a que ele colocou em relação ao tratamento do companheiro no Código Civil, que resultou na declaração de constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Zeno é a síntese do direito que nós celebramos, a maneira como encaramos doutrinariamente e profissionalmente o direito que deve ser. O direito encontrado na rua, o direito encontrado numa aspiração de dignidade das pessoas. Zeno Augusto era o Augusto Zeno. Tamanha a sua capacidade de ser. Eu ontem comuniquei que hoje, dia 1º de junho, o nosso tribunal está concedendo, por ato publicado no Diário Oficial, ato número 13, da Medalha do Mérito Judiciário, desembargador Joaquim Nunes Machado. Essa medalha ela é prestada em memória. Ele que já tinha recebido diversas outras homenagens em Pernambuco, inclusive da nossa escola judicial. Essa homenagem já estava programada, mas diante do seu desenlace para as homenagens que lhe será prestada dia 13 de agosto, quando o tribunal começa a sua caminhada para os 200 anos, eu preferi fazer, então, o ato de concessão para ser publicado hoje, no dia do seu aniversário. É a celebração da vida. Porque Zeno, ele continua conosco, nós estamos nele, nas suas lições, nas suas obras, na sua doutrina, e para sempre ele permanece vivo. A preocupação de Zeno com os seus amigos em compartilhar as suas dúvidas, reflexões, ele era eu diria, mais do que mestre, ele era sempre um aprendiz irrequieto das coisas novas do direito. Nele se confundia o doutrinador clássico e consagrado com o espírito do aprendiz do direito que está sempre a buscar novas respostas na busca constante do horizonte. E como o direito ele é um sonho, realidade como fato jurídico, mas aspirado na sua melhor acepção para a dignidade das pessoas, Zeno exerceu um trabalho de missionário. Um jurista completo e múltiplo, porque atuou na área do direito sucessório, na área do direito de família, na área do direito constitucional, recebeu as homenagens que sempre mereceu em vida, e porque foi homenageado em vida, ele cansou de ser moderno e resolveu ser eterno, como Drummond também disse. Zeno vive conosco, ele é agora perene, porque eternizou-se na sua obra de mestre maior e jurista. Estamos todos nesse sentimento das dores mudas, mas, sobretudo, sabendo que festejamos sempre a sua obra, porque ela permanece intocável. Deus o tenha, porque nós o temos também conosco. O microfone está... Roger, precisa abrir o microfone. Muito obrigado, Jones, pela sua participação, pelo seu testemunho. Né? Eu passo a palavra aqui ao Mário Delgado, Mário, né, para que você nos conte alguma coisa, né, desta cultura jurídica que o Zeno revelava para nós. Né? Alguma passagem sua com ele. Fala com nós. Presidente, antes eu gostaria de pedir licença, porque eu já estou com o meu horário previsto para a live da nossa escola. Temos hoje a palestra da professora Gisela Doronaca e do professor Paulo Lobo.
eu terei de entrar novamente na sala virtual da nossa escola, de modo que eu vou pedir licença, Fique à vontade, cumprimento mais uma vez o nosso professor Silvio Venosa, meu presidente Roger Aguiar, e meus diletos irmãos José Fernando Simão e Mário Delgado. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Jonas. Simar, Posso falar? pode falar, por favor. Bom, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Faço isso na pessoa do nosso presidente administrativo, professor Roger. Cumprimento em nome dele todos os acadêmicos da nossa Academia Brasileira de Direito Civil por essa bela homenagem que fazemos hoje ao nosso pranteado amigo Zeno Veloso. E o tema dessa nossa conversa, desse nosso evento, é um tema que é muito caro ao professor Zeno, que é exatamente história, ou melhor, direito e história. Zeno era um completo apaixonado por história, um completo apaixonado, convicto de que são duas ciências que não se podem separar. O direito é a própria história da humanidade, não há como separar os dois elementos. Apesar da história poder ser analisada e estudada sob diversas facetas, como pelas artes, pela filosofia, pela medicina, mas é justamente pela noção jurídica dos povos que se tem uma correta interpretação do mundo pretérito em cada cultura. Na outra face da moeda, nós temos os fatos históricos a influenciar contínua e incessantemente a aplicação e interpretação do direito. Não há como se dissociar história e direito. E o Zeno era um arauto dessa indissociabilidade desses dois elementos. E eu vou trazer aqui para vocês algumas notas sobre um personagem histórico da história do direito, que era absolutamente, por quem o Zeno era absolutamente apaixonado, e que é um personagem injustiçado na história do direito. E eu me refiro a alguém chamado Augusto Teixeira de Freitas. Aliás, eu tenho aqui na minha mesa a biografia do Teixeira de Freitas, que eu recebi do Zeno com uma bela dedicatória dele para mim, isso no ano de 2005. Teixeira de Freitas é tido sem contestações como o maior jurisconsulto do Império, considerado por muitos o Cujácio brasileiro. Nasceu em 1816, lá em Cachoeira, no interior da Bahia. Formou-se em Direito em 1837, na Faculdade de Direito de Olinda, lá de onde eu venho. E foi ele, autor dos dois maiores documentos do direito privado brasileiro de todos os tempos: a Consolidação das Leis Civis e o esboço do Código Civil. Lembro a vocês que nós só tivemos o nosso primeiro Código Civil em 1917, quando, desde a proclamação da independência, com a primeira Constituição em 1824, já havia previsão ali de que se deveria organizar o mais rapidamente possível, não é? O quanto antes, o Código Civil e o Código Criminal. No entanto, não obstante essa previsão de 1824, o nosso Código Civil só veio a ser elaborado a ser concluído, a ser promulgado em 1916. E entrou em vigor em 1917. Mas foi Teixeira de Freitas que, em 1854, foi contratado para elaborar o que seria o grande precursor, a grande precursora do nosso Código Civil de 16, que foi exatamente a consolidação das leis civis. A consolidação das leis civis, que foi um apanhado, uma atualização das normas do direito português que vigoraram no Brasil até a entrada em vigor do Código Civil e que estavam espalhadas, esparsas
em diversos diplomas, em centenas de diplomas. O principal deles, as ordenações do Reino de Portugal, as ordenações filipinas. Então, o Teixeira de Freitas ele conseguiu extrair as normas do direito civil que estavam nas ordenações, lá no livro 4º, mas também as que estavam espalhadas, extravagantes, naqueles centenas de diplomas, e conseguiu, então, a partir dali, elaborar de forma sistemática, organizada, a consolidação das leis civis, com 1.333 artigos. E foi um gênio de Teixeira de Freitas, para quem gosta de direito civil, eu preciso também dar essa nota, que trouxe para o Brasil, pela primeira vez, a concepção da divisão da matéria em uma parte geral e uma parte especial. Diversamente do que estabelecia o Código Napoleônico de 1804, que era o grande paradigma das codificações oitocentistas. Teixeira de Freitas, conseguiu se inspirar no modelo pandecista alemão, iniciando a consolidação das leis civis com uma parte geral, com 2 títulos que tratavam das pessoas e das coisas, formando uma espécie de teoria geral do direito civil, que vem depois a ser incorporada no Código Civil de 1916. Como se não bastasse essa genial inovação no que diz respeito à repartição das matérias em parte geral e parte especial, o Teixeira de Freitas, já naquela época, propugnou pela imprescindibilidade da unificação do direito privado, unificação do direito comercial com o direito civil, muito antes de César e Vivanti fazer isso na Itália. Foi o Teixeira de Freitas que inaugurou no Brasil a ideia da unificação do direito privado, que vem somente a ser efetivamente implementada entre nós, com o Código Civil de 2002. Essas ideias plantadas por Teixeira de Freitas vieram até nós, até hoje, e foram inspiração para a unificação que a gente tem hoje. Mas eu queria destacar 2 fatos, ou um fato especialmente curioso, do trabalho de Teixeira de Freitas, tanto na elaboração da consolidação e, posteriormente, na elaboração do esboço, que foi a grande dificuldade que o Teixeira de Freitas teve naquela época, de tratar juridicamente o escravo. Vivíamos no Brasil a época que não pode ser esquecida, né? Mas a época da escravidão, triste época da escravidão. E o Teixeira de Freitas tinha uma grande dificuldade de categorizar o escravo, quer como pessoa, quer como coisa. E essa dificuldade decorria de uma situação a que o Teixeira de Freitas se referia como transitoriedade do estado civil de escravo. E ele se referia a essa transitoriedade porque ele dizia que o escravo, ora podia ser considerado coisa, ora podia ser considerado pessoa. Era uma coisa que poderia virar pessoa caso conseguisse a liberdade. E uma pessoa que poderia virar coisa caso viesse a ser reescravizado. E essa situação de reescravidão poderia ocorrer em várias situações. O escravo alforriado que faltasse com gratidão ao seu senhor. Lembrem a situação da revogação da doação por ingratidão que a gente tem hoje no nosso sistema. Naquela época havia também a revogação da alforria ou da manumissão por ingratidão do escravo. Então, o escravo era uma pessoa que poderia voltar a ser coisa. E sem falar nas hipóteses de nulidade que poderia acontecer no ato de manumissão, no ato de alforria do escravo. E era uma contradição tão absurda que, quando a gente sai do direito civil para o direito penal da época, lá o escravo era pessoa, lá o escravo era imputável, lá o escravo poderia cometer crime e ser apenado como qualquer pessoa. Então, o Teixeira de Freitas teve, na escravidão, um grande dilema pessoal.
não é, como tratar a escravidão no Código Civil. E não havia como, porque o Código Civil é a constituição do cidadão. O Código Civil é, antes de tudo, um instrumento de liberdade. O Código Civil é o grande arauto legislativo da liberdade, dos direitos civis das pessoas. Não pode haver num Código Civil pessoas com direitos diferentes. A isonomia é um pressuposto da codificação. E talvez por isso o Teixeira de Freitas não conseguiu concluir o seu projeto de Código Civil. Ele estava, depois de ter feito a consolidação, ele foi contratado para elaborar o esboço de Código Civil, porque ele não quis logo elaborar um projeto de Código Civil completo, ele quis elaborar um rascunho, que ele chamou de esboço, e que ele pretendia submeter a sociedade por partes, para que essas criações dele fossem sendo absorvidas, discutidas ou recebendo sugestões de alteração. Ele previu elaborar esse esboço com 5.216 artigos. Se tivesse virado o nosso Código Civil da época, teria sido, certamente, o mais extenso Código Civil do mundo contemporâneo naquela época. Entretanto, quando o esboço estava já com 4.908 artigos, o Teixeira de Freitas simplesmente abriu mão da tarefa de concluir o que seria o primeiro projeto de Código Civil do Brasil. As suas verdadeiras razões nunca foram completamente esclarecidas. Muito se especula. Há quem diga até, ou quem enxergue nessa atitude, com os primeiros sinais de sua insanidade, porque o Teixeira de Freitas faleceu já no final da vida, não se sabe exatamente qual era a patologia, se era uma demência, se era um Alzheimer, mas ele, infelizmente, padeceu de insanidade. E há quem enxergue, portanto, nessa atitude, nesse abandono do Teixeira de Freitas, os primeiros sinais dessa insanidade. Mas, por outro lado, há quem enxergue também essa impossibilidade que o Teixeira de Freitas identificou de elaborar um Código Civil, um Código da Cidadania num regime escravocrata. O nosso Código Civil, talvez por isso, o de 1916, só veio a ser elaborado e concluído na República, muito após da abolição da escravatura, exatamente por conta dessa incompatibilidade. O Teixeira de Freitas não aceitava que se fizesse no Brasil o que se fez em outros países, como, por exemplo, na França. Vejam, a França, precursora da codificação, com o Código Napoleão, né? Não é o Código de Napoleão, não é o Código Napoleão, o Code, o famoso Code de 1804, que era exatamente um diploma da liberdade, da igualdade e da fraternidade da Revolução Francesa. E a França era uma república escravocrata nas suas colônias, traficava escravos. E como é que se regulamentava essas relações jurídicas, tristes relações jurídicas de um mundo escravocrata? Então havia um outro código paralelo ao Código Civil, que era o chamado Code Noir, o Código Negro, onde se compilou toda a legislação que regia as relações jurídicas escravocratas. Teixeira de Freitas não concordou em fazer isso no Brasil. De modo que o Brasil nunca teve um Código Negro. Nós nunca tivemos uma compilação da legislação escravista. Na verdade, toda a regência jurídica da escravidão no Brasil teve por base o direito português e o direito romano, né? Mas não se elaborou no Brasil uma legislação escravista. E talvez Teixeira de Freitas tenha tido uma grande participação ou uma grande influência no fato do Brasil também não ter inscrito o seu nome
nesse triste rol de nações que tiveram esse código negro, que fizeram uma legislação organizada e sistematizada para regulamentar a escravidão. Teixeira de Freitas, depois que saiu, que abandonou essa tarefa de elaboração do esboço do Código Civil, ele foi simplesmente esquecido pela história do Brasil. E o nosso querido Zeno Veloso sempre trazia esse fato, sempre procurava trazer de volta, trazer à lume a memória de Teixeira de Freitas. E eu comecei, e é esse o fato, Roger, que eu ia trazer de particularidade da minha relação com o Zeno. Eu comecei a estudar Teixeira de Freitas, a estudar o trabalho do Teixeira de Freitas, graças ao Zeno Veloso, graças a essa biografia única no Brasil que eu ganhei de presente do Zeno Veloso e que nunca foi reeditada. Eu finalizo dizendo que, apesar do Teixeira de Freitas não ter concluído o esboço, não ter sido o autor do primeiro projeto de Código Civil brasileiro, ele influenciou decisivamente o direito civil em todo o mundo romano-germânico, especialmente na América Latina. Diversos códigos civis elaborados na América Latina, a gente pode citar Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Nicarágua, Venezuela, todos foram influenciados por Teixeira de Freitas, a ponto, e eu também me impressionei com esse fato, e quem me alertou foi o Zeno, do Teixeira de Freitas ser mais conhecido nesses países do que no Brasil. E eu me impressionei em constatar, em loco, esse fato. Constatei isso na Argentina, constatei isso no Chile. Como o Teixeira de Freitas é reverenciado como jurista nesses países. Lá, eles aludem ao Teixeira de Freitas como Senhor Freitas. Senhor Freitas, né? E esse jurista, ainda hoje, não merece, ou não mereceu, ou não tem merecido o reconhecimento devido na cultura jurídica brasileira. Então, eu vou aqui finalizar fazendo coro com o nosso querido Zeno, para que nós reverenciemos também a memória, mas especialmente o trabalho, a contribuição de Teixeira de Freitas para a cultura jurídica mundial. Trago Teixeira de Freitas aqui nesse evento, em homenagem ao Zeno Veloso. Muito obrigado. Essas coisas eu não consigo me acostumar muito bem com essas coisas da informática ainda, mas vocês me perdoem. Muito obrigado pela sua contribuição, Mário. Realmente, eu faço coro a você e ao Zeno no sentido desse resgate do personagem tão importante que foi Teixeira de Freitas para a nossa cultura também. E quero dizer a você o seguinte, que este é um dos trabalhos da Academia Brasileira de Direito Civil. Está no nosso estatuto, né? Inclusive, é por isso, né, que nós contamos com pessoas como você, Mário, como o Zeno. Está no nosso estatuto esse resgate desses personagens que estiveram, né, construindo a história do direito brasileiro e que muitas vezes foram esquecidos. Quero mencionar apenas que a Academia, por exemplo, tem na Olimpíada Jurídica, a Olimpíada do Conhecimento Jurídico, inclusive, né, o Venosa já participou, você já participou como jurados, né, compondo as bancas de avaliação. Quando nós damos o nome às equipes para que elas permaneçam de forma anônima durante a disputa, um dos nomes que as equipes recebem é justamente o de Teixeira de Freitas. Porque é preciso que os estudantes conheçam Teixeira de Freitas. Não só Teixeira de Freitas, como outros, como, por exemplo, da minha área específica, dentro do direito civil, Rosímbro Nonato, responsável por uma das mais
incríveis obras de direito das obrigações aqui dentro do Brasil. Testamento também, né, Roger? Testamento também. Obra de testamento fantástica. Fantástico. Se Orosímbo Nonato fosse nascido em qualquer país europeu, hoje seria tido, ainda mencionado, ainda citado, ainda nomeado. Roger, E nós permite só uma parte. Sim. Você dizia que se Teixeira de Freitas estivesse assim na Alemanha, ele seria nome de praça em todas as cidades como Savigny. Perfeitamente. E Orosímbo Nonato tem uma curiosidade, professor Venosa, que Zeno tem um livro dele, que é um volume único de testamento, não aquela trilogia famosa com os 3 volumes, em que o Orosímbo Nonato, à mão, faz acréscimos para preparar aquela trilogia. E ele me deu de presente há uns 3 anos, 2 anos. É uma preciosidade. Depois eu até, no nosso projeto Zeno Veloso, que depois vamos dividir, eu e o Roger aqui, eu vou contar que eu vou escanear alguns livros raros para que isso seja de acesso público, porque o livro do Orosímbo Nonato, com anotações do Orosímbo Nonato, não é exatamente uma coisa óbvia. Um grande jurista, fica a nossa homenagem, Roger. Sim, sim. Exatamente. E então, como fazem? Eu só vou mencionar, porque não vou entrar em detalhe, como fazem falta esses nomes no nosso Supremo Tribunal Federal, não? Sem dúvida. Meu Deus do céu, como fazem falta. Como fazem falta, exatamente. Né? Então, o trabalho da academia que está sendo feito agora, ainda que tardio, porque foram 100 anos, né? Conforme disse Mário Delgado, 100 anos que foi necessário, né, para que nós resgatemos aí este pensamento do Teixeira de Freitas, mas que seja como justiça tardia, mas que ainda venha, né? E agora, então, a academia está fazendo justiça a esses nomes, e para que não ocorra o mesmo com Zeno Veloso, é que nós estamos aqui, hoje, celebrando essa amizade com ele e dizendo que ele não será esquecido, como outros foram. Não deixaremos isso acontecer com as memórias de Rui Rosado, com as memórias de Silvio Capanema, né, de Antônio Junqueira. Não, isso não acontecerá. E nós vamos resgatar todos aqueles que foram esquecidos, porque nós devemos a eles, aos nossos ancestrais, devemos a ele a estrutura jurídica que o Brasil tem hoje no seu direito privado. E ratificando o que o Mário falou sobre Teixeira de Freitas na América Latina, eu acrescento que isso eu senti diretamente nas vezes em que fui fazer palestras na Argentina. Em todas as oportunidades, algum professor ou algum colega mencionou Teixeira de Freitas. Vejam como ele é lembrado diuturnamente, agora no novo código, né? Mas o código anterior foi baseado na consolidação e no esboço dele. Exatamente. Para que nós não nos alonguemos muito, eu passo a palavra ao Venosa. Se você quiser, né, então aproveite que você já está, né, conversando conosco. Faça a sua recordação para nós, então. Muito obrigado. Obrigado a oportunidade, Roger, de estar aqui com vocês. E com os amigos, não é? Hoje a gente não viaja mais, fica preso em casa. Eu só vejo vocês aqui online, não é? Mas, se Deus quiser, isso vai melhorar. E lembrando dos tempos em que não era online, em que a gente viajava por esse Brasil todo fazendo palestra, eu vou ser bem restrito na minha palestra, porque na minha conversa, porque nós já estamos com a adiantada da hora. Mas eu me lembro das vezes, e muitas, em que em eventos pelo Brasil eu encontrava o Zeno. Não havia uma única oportunidade em que ele, me vendo à distância, podia ser no aeroporto, podia ser no teatro onde estava sendo feita a palestra, que ele não vinha imediatamente me dar um abraço. É uma amizade que você cria emocionalmente, não é verdade? Olha, eu fiquei emocionado mesmo. E conversava com ele, principalmente sobre testamentos. Eu gostava muito de falar com ele sobre testamento. E mencionava, me lembro de uma conversa que eu mencionei, o testamento excepcional, que está no Código Civil, não é? Do 1879. Em circunstâncias excepcionais, o testamento pode não ter testemunhas. Eu falei, Zeno,
O erro não está aí nesse testamento. O testamento é um não culpativo que a gente tinha antes, mas o erro está que nós não temos aquele prazo de ratificação, como nós temos no testamento marítimo. Então, alguém faz um testamento em época de peste, seria bom falar isso, né, hoje, e ele não vem a falecer e esse testamento continua valendo. Ele falou: olha, eu lutei muito para que isto fosse feito, era um artiguinho, só um parágrafo, infelizmente passou. Não é, Mário? Você trabalhou com ele nisso daí também. Então, ele tinha essa noção. E eu falava, e a última conversa que eu tive com ele foi: Zeno, você deve ter feito dezenas, centenas de testamentos. O que eu tenho notado agora no STJ é que eu sempre ensinei que o testamento é um dos atos mais formais do direito brasileiro, junto com o casamento. E o tribunal diz que se faltar uma testemunha não faz mal, se a vontade do testador for preservada. Ora, ou nós temos uma lei ou não temos, Zeno. O que você acha? Eu falei, ele falou, eu acho que nós estamos indo flexibilizando demais. Imagine se eu, como registrador, eu, como tabelião, suprimisse uma dessas formalidades que são estritas no testamento. Eu teria uma punição imediata pela corregedoria. E, no entanto, a gente vê hoje julgamentos, com todo respeito ao STJ, entendendo que pode faltar uma testemunha, que uma testemunha pode ser impedida, e o testamento vale de qualquer jeito. Eu agora lembro até que Zeno e eu nascemos no mesmo ano, não é? Tínhamos diferença de idade de 6 meses. Ora, quis o destino que ele fosse levado a outra dimensão mais cedo. Mas, certamente, ele está fazendo em outra dimensão o mesmo que fazia por aqui. Zeno era uma personalidade excepcional. Todos nós que o conhecemos sabemos disso. Deixa eu passar a palavra ao Simão. Simão. Bem, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Eu digo, meu prezado Roger, aqui na condição de representante do professor Lira, o nosso grande líder nessa empreitada dessa bela academia, bela não por mim, bela pelos que me antecederam como Zeno, como Capanema, como Rui Rosado e como Junqueira. Meu prezado professor Venosa, a amizade nos une já antiga, o respeito e consideração são grandes. Eu, quando fui empossado na academia, recebi palavras gentis de muitos acadêmicos, mas duas notabilizaram minha emoção, o professor Venosa e o professor Vilaça. Meus amigos talvez mais longevos nessa história acadêmica, e, enfim, a vida me deu alguns presentes. Mário Delgado é um irmão, nós estamos juntos aí há muito tempo, mas mais do que juntos, eu e o Mário discutimos história, futebol, religião, ciência, afetos, desafetos, e pranteamos o Zeno Veloso por 2, 3 semanas ininterruptas, eu e ele e a Gisele na casa dele, porque o Zeno faz falta. Eu falo sempre, Roger, que a vida nos dá presentes. Conhecer pessoas como o Zeno, eu vou só falar dele, podia citar meus amigos Vilaça e Venosa, que estão comigo, o nosso amigo Jones, que agora deixa essa live, foi um presente. Bom, não era menos, e eu hoje conto. IBDFAN do Pará, homenagem ao Zeno. Academia de Direito Civil, homenagem ao Zeno. TJ do Pernambuco, homenagem ao Zeno. Portugal pela FDL, homenagem ao Zeno. Eu estou contando 4 que eu consegui acompanhar no dia do seu aniversário. Não é à toa. Isso não se trata simplesmente de um ato de generosidade. É porque Zeno era um grande sujeito. Zeno era um amigo, Zeno era um homem que amava história e Zeno era um homem que amava histórias. Eu digo sempre que quando a vida nos presenteia com pessoas como Zeno, que a gente até pensa, será que eu mereceria ter tido um convívio tão próximo ao Zeno e tão fraterno? Eu digo que esses presentes a gente simplesmente fala, puxa, como Deus é generoso. Eu digo sempre, eu vou fazer uma pequena apresentação de 10 slides, porque eu quero retomar um momento da minha vida com o Zeno, e uma só. Eu tenho feito essas homenagens com frequência, e cada dia eu escolho um tema, e o tema vai ser Feliciano Pena e a Lei Feliciano Pena, que alterou as ordenações filipinas em 1907,
para mudar a vocação hereditária e reduzir a legítima a 50%, eu quero dar uma nota só. Eu conheci fisicamente Zeno e Jones juntos numa mesma mesa. Mas para não voltar para um tempo tão pretérito, no ano seguinte, o IDCLB, presidido por nosso também acadêmico, professor Francisco Amaral, ele montou um evento no Rio de Janeiro. E a professora Giselda ia palestrar e convidou um grupo de então jovens, porque eu já não sou mais jovem há alguns anos, mas naquela época ainda era. E fomos ao Rio de Janeiro para esse evento. E nesse evento se localiza, se contextualiza a história, que é o mote da minha conversa nessa noite. Eu deixo aqui na tela, então, alguns slides. Vocês enxergam bem aí, meus amigos? Mário, o professor Venosa está enxergando dessa feita? Sim, sim, sim. E eu vou até maximizar aqui o slide. Zeno realmente era um homem que amava história e amava histórias, né? Eu digo sempre, essa foto sou eu e ele em Coimbra, a convite do professor Antônio Pinto Monteiro para uma aula de graduação. Zeno foi convidado e generosamente me pediu para sentar à mesa e participar e dar uma parte da aula. Zeno Veloso realmente era um homem muito generoso, mas eu digo sempre que Zeno humildemente se dizia um contador de histórias, né? Eu não vim aqui para ensinar, eu vim para contar histórias. Na verdade, o que Zeno fazia, muito mais que contar histórias, era debater o direito numa profundidade ímpar, mas de maneira clara e didática, com esse amor que ele tinha pela história com H maiúsculo e esse amor que ele tinha por Portugal. O fato é que Zeno era membro do IDCLB. E esse evento ocorrido no Rio de Janeiro, entre 25 e 27 de setembro de 2006, foi encerrado pela palestra do professor Zeno Veloso, cujo título era Sucessão do Cônjuge no Direito Português e no Direito Brasileiro. Zeno tinha verdadeira predileção pela ideia de comparação sistêmica, em especial com Portugal. Quem conhece as obras de Zeno sabe que ele sempre tinha notas de direito estrangeiro, França, Itália, Alemanha, mas Portugal era a sua paixão, assim como a minha. E Zeno, então, se senta ao lado da professora Giselda Hironaka, que ia falar de família, e eu olho para ele, e Zeno fazia assim para mim, ó. Pss, pss. Eu na plateia, evidentemente, e ele à mesa, solene, e a professora Giselda palestrando. E eu me assustei, porque eu não sabia, primeiro, se era comigo, e segundo, o que Zeno quereria durante uma palestra para me chamar. E aí, professor Venosa, o temor reverencial à professora Giselda me impedia de me levantar no meio da palestra de Giselda para ir até o Zeno, literalmente aquela saia justa. Mas depois da terceira ou quarta vez que Zeno me chama, eu resolvo me levantar, praticamente engatinhando. Você estava nesse evento, Mário? Ou você não estava? O Tartucci estava. E chego ao lado dele, bem, mas bem. Ele fala assim, porra, Simão, por que tu não vieste antes, rapaz? Eu falei, a professora Giselda está palestrando, Zeno. Mas me conta uma coisa aqui que eu esqueci. Em que ano foi promulgada a Lei Feliciano Pena? E eu olho para o Zeno e falo assim, rapaz, não sei, mas ainda bem que esse negócio chama-se internet, um negócio chama-se Google. Eu olhei e falei, 1907. Daí ele anotou. A partir dessa história, foi um mote pelo qual nós vimos muito por muito tempo, eu resolvi homenageá-lo falando um pouquinho de Feliciano Pena, já que foi o primeiro dia que nós falávamos de história, e um pouquinho da Lei Feliciano Pena. Esse é meu mote, assim como o Mário usou o grande Teixeira para saudar Zeno Veloso, eu usarei Feliciano Pena, que no seu projeto de lei, algumas informações históricas estão na tese do Felipe Quintela, um amigo comum. Feliciano Pena, então, em 24 de agosto, ele era primo do Afonso Pena, o presidente da República. Ele é senador por Minas Gerais. Ele apresenta o projeto 17, que regula a sucessão no caso de pessoas que morrem sem testamento. Reparem que ab intestato é latim direto. Em português, as ordenações usam o termo ab intestado, que é uma corruptela do latim sem testamento. Feliciano Pena, então, justifica que as alterações são para deslocar o cônjuge que ocupava a quarta classe, depois de descendentes, ascendentes e colaterais, até 10º grau, para que o cônjuge ocupasse a terceira classe. E por que Feliciano Pena justifica essa mudança, colocando o cônjuge na terceira classe e não na quarta, como se encontrava nas ordenações filipinas?
por ideais de justiça e de alta conveniência. Ou seja, havia um certo consenso já em 1907 que o cônjuge deveria, em razão da presunção de afeto decorrente da sucessão legítima, estar antes de colaterais até 10º grau. E como eu brinco sempre com meu amigo Mar Delgado, 10º grau, eu chego até no parentesco meu com a Rainha Elizabeth da Inglaterra, apesar de não ter parentesco algum com ela. 10º grau é grau pra caramba. E na sequência, então, os trabalhos vão ser aprovados, a Câmara dos Deputados discute isso por apenas 12 dias, e em 26 de dezembro o projeto vai para a sanção presidencial, e o decreto 1839, veja aí, Zeno Veloso me perguntava naquele dia, de que ano, Simão? 31 de dezembro de 1907, ele vira então, se transforma então na chamada Lei Feliciano Pena. E essa tese de doutoramento do Felipe diz que, inclusive, não há dados científicos, mas pode ter sido em razão da Feliciano Pena, que 3 anos depois, vocês sabem que a monarquia portuguesa cai a 5 de outubro de 1910, quando o último rei, Dom Manuel II, é defenestrado pelo movimento republicano. Dom Manuel pega a sua mãe e a sua avó, Dona Amélia e a Dona Maria Pia de Saboia, e vai para a Inglaterra. Ele não era casado. E aí a República Portuguesa vem e faz uma grande reforma em sucessões no Código Civil. É curioso que o primeiro ato da República Portuguesa de reforma legislativa é no livro das sucessões do antigo Código Seabra, porque entendia-se que o Código estava defasado em matéria sucessória. Feliciano Pena, então, nasceu em 1845, morreu em 1914, Barbacena, original das Minas Gerais. O Feliciano Pena, em 1911, já depois da lei ter sido aprovada, assume, então, a Comissão Especial de Elaboração do Código Civil. Não nos esqueçamos que o projeto passou por vários percalços, desde Teixeira, como lembrou Mário, também Felício dos Santos, Coelho Rodrigues e Nabuco de Araújo. Foram várias as tentativas de codificação. E reparem que a sugestão de Feliciano Pena era adotar o projeto de Felício dos Santos para que fosse o Código Civil da República, ainda que provisoriamente, tá certo? Enquanto o Congresso não deliberar a respeito do projeto. Haveria, se aprovada fosse a ideia de Feliciano Pena, um Código Civil provisório que aguardaria a deliberação do Congresso Nacional. Por óbvio que isso não ocorreu, o Código Civil precisou daquela maturação, daquele longo debate em que Rui Barbosa apresentou suas diversas objeções, que, aliás, Zeno em sua biblioteca tem lá a réplica, a tréplica, todo aquele longo processo de debate da codificação, em que eu brinco que Rui Barbosa corrigiu cada vírgula, se problema de vírgula houvesse no projeto, e o código só nasce em 1916, e com vacácio de 1 ano, entre em vigor em 1917. O que Feliciano Pena faz? Ele altera, então, antes mesmo do Código Civil entrar em vigor, essa ordem de vocação hereditária, que se encontrava no título 94 do livro 4º das ordenações de El Rei Dom Felipe, III de Espanha e II de Portugal. Tendo parente até 10º grau, contado segundo o direito civil, o que acontece então? Que seus bens dever dar, e ficando sua mulher viva, ela será sua universal herdeira. Ou seja, falecendo ab intestado, sem testamento, não tendo descendentes, ascendentes, nem colateral até 10º grau, a esposa herdaria. As ordenações justificavam essa regra por força do regime legal de casamento, seu regime da carta de a metade, se por pacto, ou segundo os costumes do reino sem pacto, que era a nossa comunhão universal. E, portanto, se a esposa já era meira, já tinha metade do patrimônio que fosse do regime, por que deixá-la suceder, por exemplo, antes dos colaterais? Essa era a regra histórica que Feliciano Pena derroga com o seu projeto e que vira lei, o decreto 1839 de 1907, que basicamente os senhores verão que na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens. E reparem que o artigo 2º reduz a legítima, que era de 2/3 das ordenações, só se podia testar a terça parte, cai para 50%, também por força da lei Feliciano Pena. Em suma, meus amigos e minhas amigas, o que Feliciano Pena faz é antecipar o que faria o Código Civil 9 anos depois. No fundo, que entrou em vigor 10 depois. Ou seja, em 10 anos, a lei Feliciano Pena antecipa 2 bases que se mantiveram
no sistema e que se mantém até hoje. O cônjuge no terceiro lugar da vocação hereditária e a legítima em 50%. Eu deixo agora umas notas finais mais afetivas. O professor Veloso se emocionou hoje. Eu ontem, na palestra da SMAP, não consegui terminar a palestra. Agora eu treino para não chorar durante as palestras do Zeno, porque eu digo, viu, professor Venosa, que é uma dor sentida ainda. A gente não está na fase da saudade, a gente está na fase do luto. Está muito próximo. Peço até desculpa porque não consegui falar mais. E eu ontem, no final da palestra, também não consegui. E eu deixo esta foto em que eu estou com o Zeno e Arnaldo Sequindi, é do dia desse evento que eu narrei, em que o professor Zeno Veloso me chamava. É do dia. Nós saímos do evento do IDCLB e fomos à posse dele na Academia Brasileira de Letras Jurídicas do Rio de Janeiro. Aliás, muito próximo fisicamente. E eu fiquei tão contente de achar esse registro, que é um registro que eu tenho do dia em que Zeno Veloso me desbravou a Lei Feliciano Pena, despertou minha curiosidade por ela. Essa foto ao lado é uma homenagem, evidentemente, aos nossos amigos Mário e Jones, que também estiveram com Zeno em muitos momentos. Posso dizer que os três trabalharam arduamente no projeto de Código Civil. Naquela época, a batuta era do Fiuza como deputado e de Josafá Marinho depois no Senado. São os políticos que correram atrás de transformar o projeto em lei. E Mário, Jones e Zeno, para não citar outros como o professor Vilaça, mas tem uma participação fundamental se temos um Código Civil e como temos. Então fica também uma nota de agradecimento aos três, Zeno em memória e Mário e Jones pelo belo trabalho que fizeram. E aqui, meus amigos, eu vou fazer uma notinha final para vocês. Eu, semana passada, estive em Belém do Pará, acompanhando os ritos finais do professor Zeno e da dona Lilian, a esposa dele, que infelizmente também faleceu de Covid, exatamente um mês depois do professor Zeno. E num momento muito triste, muito especial, eu continuo muito mexido, eu fui até a casa do professor Zeno e dei a minha última aula de um curso da Faculdade de Sucessões da Biblioteca do professor Zeno. Fiz prestar uma homenagem dando uma aula virtual da biblioteca. E essa foto que vocês estão vendo aí, esse cantinho, é um pequeno espaço da biblioteca do professor Zeno Veloso. Podem ver que é o busto do Napoleão, o quadro do Napoleão e o prato que homenageia Napoleão. Então, o professor Zeno efetivamente tinha um apreço por essa figura histórica. Eu terminaria, Roger, para não me estender mais, e depois falaremos alguns detalhes do prêmio que estamos pensando, só para contar um pouco também do Instituto, mas depois eu lhe devolvo a palavra, deixando esta pequena nota afetiva, que me parece que isso talvez defina Zeno Veloso nessa sua enorme, enorme generosidade e enorme carinho. Zeno foi convidado por mim para uma palestra em Lisboa, de janeiro de 2020. Mário também estava lá, aliás, também convidado, e Zeno se hospedou no meu apartamento. Eu fiz uma nota jocosa ontem, professor Venosa, que Zeno, quando vinha a São Paulo, se hospedava na minha casa. E um dia, ele veio dar uma aula de pós-graduação aqui no Largo São Francisco, na nossa escola, e ele começa a aula no dia seguinte dizendo assim: meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estou emocionado. Vocês não sabem o que me aconteceu ontem. Fui para a cama com o professor Simão. Essas frases dúbias que lhe eram peculiares. Venosa, os alunos choraram de rir, entendendo evidentemente a piada que ele tinha feito. Mas Zeno tinha isso de ficar na minha casa. Ele se hospedava em casa, aqui em Lisboa. E quando ele foi a Lisboa, então, nessa nosso último encontro internacional, infelizmente, ele queria me dar um presente por ficar na minha casa, etc. Ele resolveu me dar 2 livros. E um deles tem a seguinte dedicatória: querido Simão. Depois eu vou contar que o livro não chegou à minha mão em Lisboa. Já conto por quê. Só vou ler a dedicatória e já conto por quê. Querido Simão, os bons livros nos colecionam e não somos nós que os colecionamos. Este clássico de Correia Teles, acomodado ao Foro do Brasil por Teixeira de Freitas, ultimamente foi meu. Ultimamente foi meu. A partir de agora é teu. Levá-lo-ei para Lisboa, a nossa Lisboa, onde ocorrerá a tradição. Belém do Pará, 1º de janeiro de 2020. Zeno chega e fala: Simão, esqueci seu livro em Belém, rapaz. Vou mandar esse livro pelo correio. E no último dia, Zeno voltou um pouco antes de mim, nós fomos até Almedina, lá no Lago do Saldanha, que conhece Lisboa, é uma livraria que é uma visita obrigatória para quem gosta de livro como nós gostamos.
E daí, Venosa, ele fala assim para mim, o Zeno: ô Simão, o que você me recomenda para eu ler aí no avião do Essa? Eu li muita coisa, mas eu quero. Se indicar, eu vou levar. Eu falei: olha, aqui em Portugal todo mundo começa pelos Maias. Eu não acho que é um bom livro para começar. E ele compra os Maias e eu dou para ele de presente, naquele ato, uma edição nova dos Lusíadas, com notas de rodapé explicativas. Não, nem é muito grande, mas uma versão um pouquinho mais completa dos Lusíadas. Então, Zeno vai embora. Infelizmente, foi o último dia que eu tive com o Zeno em Terras Lusas. Depois nos encontramos mais uma vez em São Paulo. Ele veio para uma sustentação oral que não ocorreu, porque já estava no dia do primeiro dia de lockdown. E foi tão bom ele ter vindo, porque passamos o dia juntos, jantamos, ele estava comigo numa palestra e depois foi embora para Belém e eu deixei no aeroporto. E aí foi o último dia que, infelizmente, presencialmente, eu vi o professor Zeno Veloso. Zeno faz falta, Zeno é um grande amigo. E quando eu cheguei em São Paulo, voltando de Lisboa, ele tinha despachado os 2 livros que estavam sobre a minha mesa. E mais uma vez eu tive aquela emoção de ser lembrado por Zeno Veloso. Eu queria dizer aos amigos e às amigas uma frase, Roger, tem a ver com Orozimbo Nonato. Eu vou lhe dizer por que tem a ver com Orozimbo Nonato. Eu disse isso mais de uma vez em palestras e eventos. O Brasil perdeu no século XX 3 grandes sucessionistas: Carlos Maximiliano, Orozimbo Nonato, Tabela de Oliveira. Mas tivemos a sorte de entrar no século XXI com Zeno Veloso, que conseguiu suprir essa carência de doutrina de qualidade em sucessões. Hoje, em termos de sucessões, estamos órfãos. Obrigado a todos e todas, e muito obrigado, Roger, pela academia, lembrar com essa afetividade o professor Zeno Veloso. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Zé Simão Venosa, pelas palavras que vocês proferiram, Delgado. Agradeceria também ao Jones, se aqui estivesse, todos nós, deixando traduzir, além do nosso respeito, conforme eu disse no início, além do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso reconhecimento à cultura jurídica do Zeno, também a nossa grande amizade que nós tínhamos por ele, que, conforme disse o Venosa, quem conhecia o Zeno, quem teve este benefício, essa vantagem, esta sorte, né, de conhecer o Zeno um pouco mais próximo, sabe que ser amigo dele era muito fácil. O Zeno era, como ser humano, uma pessoa espetacular. E, conforme disse, a academia vai instituir este prêmio em reconhecimento, claro, ao trabalho dele, ao trabalho jurídico, ao legado que ele nos deixa como grande jurista brasileiro. E em breve a academia anunciará, divulgará o formato desse prêmio, que pretende homenagear as obras jurídicas escritas no Brasil. Um prêmio a ser concedido aos livros, artigos e capítulos de livros anualmente. Foi concebido pela mente do Dr. Ricardo Lira e dos nossos assessores, junto com ele, num formato que acreditamos que estará à altura para homenagear esta memória, este legado do trabalho que o Zeno Veloso deixou para nós. Eu quero dizer aos senhores, já encerrando aqui a participação da academia, quero dizer aos senhores, como anotou principalmente o Jones, que a pandemia foi uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia e quero dizer aos senhores que, do ponto de vista pessoal, isso não é nem como presidente administrativo da academia. O Brasil agora, nesse momento, aparentemente se dedica a apurar quem são os culpados. Mas o que isso nos adianta? O que isso vai representar para nós de valor? Bem melhor teria sido não termos 500.000 pessoas mortas. Isso é que era o correto. Este é que talvez seja o grande ensinamento para a nossa nação. É preciso que nós, como nação, aprendamos com este triste episódio que, uma vez perdido o Zeno Veloso,
não vai adiantar apurar a culpa de ninguém. Talvez se faça justiça, se puna, mas o que essa punição vai nos trazer para conhecer melhor os nossos testamentos, saber como disciplinar melhor doutrinariamente, legalmente, do ponto de vista legislativo, as relações privadas. Isso não vai adiantar mais nada. Este circo que ocorre agora no Brasil não adianta mais nada. Zeno Veloso se foi, Silvio Capanema se foi, e tantos outros se foram, que tinham uma experiência, o legado, tinham a cultura, que podia ajudar a continuar construindo o nosso país. Espero que, conforme disse o Venosa, onde Zeno esteja zelando por nós, continue zelando por nós. Continue construindo para nós aqui o nosso direito, iluminando. A luz dele era forte, pode continuar iluminando todos nós, de onde ele está. Que ele continue iluminando nossos caminhos, do direito privado brasileiro, para que a gente continue fazendo, tenhamos força para fazer aquilo que ele fez por nós. Quero agradecer a todos aqueles que nos assistiram, que nos assistirão. Este vídeo ficará à disposição. E, em nome do presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, Dr. Ricardo Lira, encerro com uma última palavra. Foi um orgulho ter o Dr. Zeno Veloso como membro da Academia Brasileira de Direito Civil. É um orgulho para nós poder dizer que ele foi o nosso colega neste trabalho, nesta academia. Muito obrigado aos companheiros, membros acadêmicos fundadores que estiveram aqui conosco, o Venosa, José Simão, Mário Delgado e o Jones, pelo testemunho que vocês deram, pela homenagem que vocês realizaram. Muito obrigado a todos. Eu encerro aqui a nossa homenagem para o Dr. Zeno Veloso. Muito obrigado.